Nós vamos conversar agora com Roger Vasconcelos, secretário adjunto da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, SEAB, do Rio Grande do Sul, porque hoje pela manhã saiu a notícia dos municípios habilitados ao programa A Casa é Sua Calamidades e 9 prefeituras preencheram os requisitos e nós poderemos ter até a construção de até 2.000 casas. Vamos saber mais com o Roger como é que vai se dar esse procedimento, quanto cada município poderá ter, porque é uma ajuda, não só uma ajuda, né, uma vida nova para muitas famílias. Muitas delas tiveram as casas arrancadas pelas águas em setembro do ano passado. Que boa notícia que a gente vai destacar, já estamos trazendo no nosso portal, na nossa programação, agora ampliando com o Roger Vasconcelos. Tudo bem, Roger? Boa tarde. Muito boa tarde, Ricardo Sander, colegas e amigos aí da Rádio Independente de Lajeado. Aqui já uma saudação inicial do nosso governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza e do nosso secretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária, deputado Carlos Gomes. Bom, vamos tentar, no primeiro momento, explicar, né, do que se trata, como é que é esse programa, A Casa é Sua Calamidades, como é que foi o procedimento até aqui para chegarmos a esse momento aí. Estamos bem próximos, né, da licitação que acontece ao longo da próxima semana. Perfeito. Esse programa, ele decorre de uma necessidade do Estado do Rio Grande do Sul também integrar, muito além da parte técnica e de suporte que foi prestado por todas as equipes do Estado, desde o primeiro momento até hoje, nesse fato que marcou de forma indelével a nossa sociedade gaúcha, mas o governador ele sentiu a necessidade do Estado também atuar de forma mais concreta no plano habitacional. Além dos recursos que estamos aguardando pelos Ministérios da Integração, que são os recursos de defesa civil, que vêm pelo S2ID, recursos de infraestrutura, mas que também abrangem algumas unidades habitacionais, além do Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, que também abrange um determinado perfil, o Estado do Rio Grande do Sul ainda está em fase de elaboração, em fase preliminar de um apoio que pode ser um programa permanente para futuros eventos análogos, que é o programa A Casa é Sua Calamidades. Por que em fase preliminar, Ricardo Sander? Porque a eficácia desse projeto depende da disponibilidade de uma ata de registro de preços, e é esse exatamente o projeto inovador do Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de Planejamento do Estado, a SPGG e a CELIC, a Central de Licitações, e o Escritório de Projetos, o EDP. Nós desenvolvemos um método construtivo, nós elaboramos um estudo técnico preliminar, com um termo de referência para um método construtivo célere para essas unidades habitacionais. Então, em 120 dias, a empresa que preencher os requisitos, que tiver habilitação e qualificação técnica, ela tem o compromisso de entregar essa casa pronta e apta à moradia. As 2.000 unidades habitacionais, elas são um estoque. A ata de registro de preço, diferentemente de outras modalidades de contratação, ela é um potencial. Então, o Estado tem na ata de registro de preço a potencialidade de até 2.000 unidades habitacionais, e não somente o Estado. Né, para ficar bem claro, essa ata de registro, essa concorrência eletrônica, que agora no dia 27 de março nós teremos a abertura das propostas, ela vai subsidiar não apenas o A Casa é Sua Calamidades, não apenas o programa já consagrado do Estado do Rio Grande do Sul no âmbito habitacional, que também é inédito, que é o A Casa é Sua. Só em novembro e dezembro do ano passado foram firmados 22 convênios no programa A Casa é Sua, são 1.035 unidades habitacionais em 22 municípios. Esses convênios com os municípios também poderão se subsidiar das contratações decorrentes dessa ata de registro de preços. Mas o programa A Casa é Sua Calamidade, ele só tem efetividade se nós tivermos à disposição esse acervo e essa disponibilidade da ata de registro de preços, para que possamos, até setembro, de acordo com os prazos contratuais e as metodologias construtivas, a capacidade de entregar essas moradias.
Roger, a gente tem aqui na lista 7 municípios do Vale do Taquari, outros 2 que ficam próximos, que é o caso de Santa Teresa e Venâncio Aires. Os do Vale são Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum e Roca Salles. A gente até olhando a lista viu que Arroio do Meio e Bom Retiro do Sul, por exemplo, 2 municípios também afetados, não estão na lista. Não estão porque não fizeram essa habilitação ou fizeram de uma forma que não foram contemplados? Perfeito, muito boa a pergunta. Até um esclarecimento original e inicial, né? A predisposição do governo do estado não seria circunscrita ao suporte dos municípios do Vale do Taquari, mas nesse primeiro enfrentamento, limitados também a uma certa restrição orçamentária, o esforço do estado vai se concentrar naqueles municípios que tiveram o maior número de destruição, se a gente pode utilizar dessa terminologia, né? Então, nós publicamos uma portaria no dia 11 de março, no Diário Oficial do Estado, convocando os municípios do Vale do Taquari, e essa definição geográfica ela é um pouco variável. Quais são os municípios que compõem o Vale do Taquari? Vem via Cored. Então, nós abrimos esse grande chamamento público aos municípios do Vale do Taquari para que apresentassem as suas demandas habitacionais emergenciais, daquelas pessoas que tiveram a sua casa destruída ou condenada, para que pudéssemos tentar encontrar, num esforço conjunto, Estado e Poder Público Municipal, uma busca ativa de terrenos que estejam aptos à implantação dessas moradias definitivas. Então, esses 9 municípios que nós mencionamos aí, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum, Roca Salles, Santa Teresa e Venâncio Aires, nós conseguimos localizar terrenos com aptidão de implantação de unidades habitacionais definitivas, com a capacidade técnica das prefeituras de também proceder à instalação da infraestrutura básica, mínima e necessária, para que a gente possa ter celeridade, não exclusivamente na parte de preparação dos terrenos, mas também na posterior implantação das moradias definitivas. Então, esses 9 municípios foram os que conseguiram nos trazer não só a predisposição, a vontade, mas também a disponibilidade de terrenos. O município de Arroio do Meio, como nós já temos um fundo específico, que é o Fundo de Recomposição de Bens Lesados do Ministério Público, junto do qual nós estamos levando a demanda de Arroio do Meio para 42 unidades habitacionais, distribuídas em 3 terrenos, já em estado avançado de preparação, nós separamos Arroio do Meio do A Casa é Sua Calamidades em razão da fonte de custeio. Basicamente isso. Mas Arroio do Meio também podemos incluir nesse grande esforço concentrado entre os diversos atores do Estado, e aí incluiríamos o Ministério Público para Arroio do Meio, mas os outros 9 municípios seriam com recursos do Tesouro do Estado. Como é que vai se dar, então, esse processo aí na quinta-feira, né? Quando nós teremos aí o conhecimento, a licitação, e ali nós vamos saber já quantas unidades para cada município, porque chama atenção esse número de 2.000 casas, né? Seria realmente uma ajuda e tanto, mas claro que é um limite. Pode chegar até esse número, não necessariamente chegando a ele. Como é que vai se dar o procedimento na quinta-feira e de lá para adiante? Perfeito. Essas 2.000 casas, eu retomo a informação, porque ela é importante para a gente ter uma adequada interpretação do que significa isso. As 2.000 são um estoque. A empresa que será adjudicada no dia 27 agora, habilitada ao fornecimento das casas, ela tem que assegurar uma capacidade de produção de até 2.000 casas, num período de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Desse estoque de 2.000 casas, nós vamos extrair as casas que serão aplicadas, utilizadas, que vão ser destinadas ao A Casa é Sua Calamidades. Nós já temos 1.000 casas já conveniadas com municípios que também poderão absorver essa demanda da ata de registro de preços. E temos outros municípios, temos outros 78 municípios habilitados no programa A Casa é Sua, fase 3, que está em início de anúncio por parte do governador do estado da primeira etapa de convênios. Então, a ata, o resultado desse processo licitatório, com ampla concorrência, num método construtivo célere e inovador, essa modelagem ela vai dar suporte
para essa generalidade de programas habitacionais que o Estado do Rio Grande do Sul tem, em programas que são já consagrados, como é o Casa é Sua, e especialmente ela foi pensada nesse momento de forma inovadora para atender essa questão da Casa é Sua Calamidades. Nós ainda não temos, antecipando, o número total de unidades habitacionais que serão destinadas ao programa Casa é Sua Calamidades. Após a abertura da concorrência, se tivermos uma licitação exitosa, nós vamos aguardar o chamado do senhor governador para que possamos apresentar para eles, para o governo do estado, todos os terrenos, a capacidade e potencialidade de cada um dos terrenos, e a partir daí o governo do estado anuncia o número total de casas e em cada um dos municípios quantas serão possíveis nossa implantação. Roger, e a destinação das famílias, a decisão de quem vai residir nessas residências, fica por conta de cada município ou o Estado também vai articular junto com os municípios? Perfeito. O cadastro social dos beneficiários, nós temos por tradição e até em respeito da repartição constitucional de competências, ele compete ao poder público municipal. Então, na modelagem de suporte do Estado para com o município, fica a nosso encargo o custeio da casa. E fica a encargo do município a infraestrutura e a seleção e indicação de quem serão os beneficiários. Você falou antes um prazo de 120 dias, só para a gente ter essa noção. Para quando se estima que essas casas estejam concluídas, Roger? Perfeito. Sempre que a gente fala em estimativa, a gente corre o risco das adversidades, dos processos, dos recursos e etc. Mas o nosso rito, ele permite que a licitação seja finalizada, aberta agora as propostas no dia 27, temos uns prazos de recursos, pelo meio de abril a gente teria condições de publicar a ata de registro de preços, até lá também seria o prazo para que o Estado estivesse firmando os convênios com estes municípios, e é o tempo também do município, ao longo do mês de abril, finalizar as atividades de infraestrutura mínimas para o início das obras. O início das obras nós estamos estimando que seja no início de maio, então nós teremos mês de maio, junho, julho e agosto, inclusive para a execução dessas unidades habitacionais do Casa Sua Calamidade, permitindo, se tudo der certo, que em setembro, início de setembro, nós estejamos entregando já aos beneficiários finais que aguardam aí, tão ansiosos por essas moradias definitivas. Setembro, quando vai fechar justamente um ano Exatamente. de a enchente catastrófica. Esse foi o grande desafio do governador Eduardo Leite, e ele, matematicamente e administrativamente, ele é possível. Tomara que dê tudo certo. Tá certo, Roger. Muito obrigada por atender a Rádio Independente. Obrigada pelas informações. Nós que agradecemos. A Secretaria de Habitação tem outros programas que estão disponíveis no nosso site, www.habitação.rs.gov.br/SEAB Digital. Estamos à disposição dos municípios e da comunidade aí para ajudar no que for possível.